conversar agora com o Adelmo Andrade. Tudo bom, Adelmo? Boa noite, como vai? Casimiro. É uma satisfação estar aqui, né? E um abraço também aos ouvintes da Metrópole. Obrigado. Pegou engarrafamento? Peguei na Bonocô, tá meio carregado. Viu? Isso é bem molhada, né? Tá. Tem muito cuidado, que tem alguns locais com alagamentos também, tá meio perigoso. Me fala do encontro. Teve um encontro nacional, não é isso? Isso. Reunindo os bancários de todo o Brasil para discutir a atual conjuntura no sistema. Como é que está a situação? Foi a 27ª Conferência Nacional dos Trabalhadores Bancários, né, do ramo financeiro. Cerca de 700 a 800 pessoas. Nós discutimos, debatemos de tudo, inteligência artificial, a questão da conjuntura, mas o principal é hoje a situação dos bancos, principalmente os bancos privados. É uma situação, Casimiro, que preocupa a categoria bancária. Nós, dirigentes do Brasil todo, debatemos e procuramos mensurar qual o tamanho desse problema. E algumas providências precisam ser tomadas, principalmente dos 3 maiores bancos privados desse país, que só no primeiro semestre já lucraram mais de 40 bilhões de reais, com todo o problema que eles apresentam, dizem que tem problema, mas a lucratividade não baixa, só faz bater recorde. E a preocupação, eu tive aqui conversando também, aliás, ele me disse até que assistiu, viu a entrevista com o deputado estadual Bobô, onde foi feita uma audiência para discutir o fechamento de agências, né, Adelmo? E Bobô me falou que existe uma lista de agências que serão fechadas, não só em Salvador, mas cidades do interior do estado, onde só tem uma agência. Isso, nós temos vários problemas. Por exemplo, o Bradesco herdou o Baneb, né? O Baneb, na época, foi adquirido pelo Bradesco por uma mixaria. E naquela época o Baneb era distribuição de agência, quase toda a cidade tinha uma agência do Baneb. Hoje, o que é que ocorre? Tem cidades que só tem uma agência, e o Bradesco foi e fechou. Vai fechar em algumas localidades. Então, aquele trabalhador dali, a dona de casa, o pai de família, precisam viajar até mais de 100 quilômetros para fazer uma operação. Resultado, prejuízo para o município, porque às vezes deixa o dinheiro lá no outro município. Então, quando conversamos com a presidente da ALBA, ela disse que tem muito questionamento de prefeitos das cidades. Alguns prefeitos estão se mobilizando, fazendo atividade pública lá, até manifestação para proibir e recorrer também à questão jurídica, proibir o fechamento de algumas agências. Alguns têm êxito, outros não, mas no Bradesco é essa situação. Itaú, por exemplo, aqui em Salvador, Casimiro, 2 bairros populosos, Cabula e Brotas. Fecharam as agências dessas regiões, milhões de correntistas reclamando. Nós fizemos manifestação na porta da agência, os comerciantes vieram participar da manifestação, mas não teve o banco não teve nenhuma sensibilidade. E qual o argumento para fechar essas agências? Por exemplo, o interior é uma situação, como você está falando, complicada, em cidades pequenas, onde só tem uma agência, e de repente o correntista tem que viajar para outra cidade. Isso. Não só a questão da locomoção, mas da segurança. Com certeza. E o argumento qual é, então? Não, o argumento que eles falam é o seguinte: hoje existe, né, uma demanda muito grande desses bancos digitais, fintechs, e os bancos tradicionais começaram a ficar assustados com o crescimento. Tem um dos bancos desse aí que está agora, já é o segundo em carteira de clientes, 123 milhões de clientes. Então, os grandes bancos se assustaram e estão agora fazendo uma reestruturação e priorizando a carteira digital. Mas a gente pergunta, como é que um lavrador, né, uma pessoa lá do interior, não sabe, às vezes não tem nem celular, nem internet, como é que vai fazer uma operação financeira? E hoje, com tanto golpe, como é que você fica vulnerável na internet? Então, é uma situação que esses bancos precisam ter responsabilidade social e não tem. No caso do Santander, é um banco espanhol. O lucro do Brasil representa cerca de 20% do lucro mundial do Santander. Então, eles tinham que ter compromisso aqui. O lucro do Brasil... O lucro do Brasil corresponde a 20% do lucro mundial. Mundial do Santander, sim. E, então, o Brasil eles tinham que ter mais respeito com o Brasil e os brasileiros aqui. No entanto, não tem. O Santander foi o pioneiro. Começou com fechamento de agências e eles estão fazendo pior ainda. Eles conseguem demitir o funcionário. Boa parte dos funcionários, eles abriram várias empresas
do grupo, o lucro vai para o mesmo local, o funcionário trabalha do lado do outro, um é bancário, o outro é terceirizado, recebe 50% a menos do que o bancário, e eles conseguiram reduzir tanto que hoje o terceirizado, hoje no banco, já é maioria no banco, né? Nós temos em torno de 56 mil trabalhadores no Brasil, hoje um terço agora é bancário. Então, está acabando dentro do Banco Santander, por quê? Visando lucro, ganância. Como é que o trabalhador faz a mesma operação bancária do que o outro e recebe 50% a menos? Você entra numa agência bancária, tem várias empresas terceirizadas fazendo serviço bancário. A gente chama de fraude trabalhista isso, porque não tem justificativa. Essa questão de atendimento que você está falando aí também é complicada, porque o lavrador não tem tablet, não tem acesso a celular. Isso. E se tem o celular, não sabe mexer. E tem outra coisa também. Às vezes tem problema, você não resolve pelo não, digital. Tem que ser presencial. Tem que ser presencial, não é? A senha do cartão, o cartão que dá problema, ele quer conversar, ele vai para o telefone ou vai para o digital. Quantos golpes está acontecendo? A todo momento um cidadão recebe uma ligação. Eu recebo o dia inteiro. Eu recebo o dia inteiro. E essa coisa, aperte um para confirmar, o 2 para não sei o quê, isso aí você já está clonando o telefone. Então isso precisa ser responsabilidade da FENABAN também. A FENABAN tem que se pronunciar com relação aos golpes digitais, né? Eles querem tanto o digital, mas tem que dar proteção à população. Sim. A gente não é contra o digital, é avanço. A gente tem que conviver com isso. Agora, não pode esquecer a população mais carente. Eles expulsaram os clientes das agências. Hoje, tem agência que você entra, tem 3 funcionários. Os clientes, vai tudo para o digital e o próprio cliente é funcionário dele mesmo. Por quê? Vai para o autoatendimento, sem segurança alguma, vai lá fazer a operação, se errar, errou. Então, não tem um atendimento personalizado, né? Eles querem lucratividade, mas não prestam um bom atendimento. Então, as audiências públicas, Casemiro, está acontecendo em todo o país. Tivemos uma em Brasília, eu tive presente em Brasília, a deputada Érica Cocai do PT convidou a gente, fez uma audiência muito boa, e nessas audiências a gente convida os bancos, eles mandam uma carta justificando. Não vão. Não vão. Aqui Bobô convidou também, o gabinete de Bobô convidou, e o banco apresenta uma carta padrão. É um desrespeito total. Tivemos lá PROCON, tivemos os advogados trabalhistas, uma associação ASBAT, e a gente vê que a gente precisa que as autoridades tomem providência com relação a isso. Então, a gente tem montado muita coisa jurídica, arcabouço jurídico, para proibir e até o Supremo, seja lá onde for. Estamos fazendo denúncias internacionais também, porque isso também vale quando eles querem pegar empréstimo no Banco Mundial. Eles perguntam se existe algum problema com os trabalhadores do país e a gente tem denunciado. A gente tem feito a nossa parte, a população tem nos apoiado muito, porque sabe que são vítimas também. Então, esse Santander, além disso, tem pejotização. Tem funcionários que não têm uma base para trabalhar, sai com uma mochila, com um notebook, uma farda do banco e entra, às vezes, numa favela, se vê com a arma no rosto. A gente tem vários casos desse tipo. Então, o banco não está nem aí e o adoecimento crescente. As pessoas demitidas são famílias, né? Claro. E quem trabalha suporta uma pressão diária, assédio moral. Mais de 40% dos trabalhadores bancários tomam remédio controlado para suportar a pressão. Mesmo? Agora, Adelmo, dá para ter um número, uma média de quantos demitidos são na Bahia, qual a situação? Porque Bobo disse que agências serão fechadas, outras também, né? Nós temos números de demitidos hoje. Aqui na Bahia, a gente tem uma ideia, pelo menos como ele falei, o Santander, ele demite uma parte e esses demitidos, uma parte é aproveitado como terceirizado, eles precarizam, né? A gente já deve ter aí, aqui na Bahia, perto de 1.000 trabalhadores por aí. São 3 bancos, né, aqui principais, e esses bancos, a gente só recebe a notícia assim, falta 10 dias, 15 dias, essa agência vai fechar. E aí não tem condições, não tem cadeira para 2 pessoas. Sim. A gente pergunta, vai realocar para onde esse povo? Quando a gente vê, já está demitido. E tem ideia de quantas agências podem vir a ser fechadas aqui na Bahia? Assim? Olha, no Bradesco, tem prazo, por exemplo? Eles não anunciam o fechamento, eles informam faltando poucos dias. Então, no Bradesco existe informações que algumas agências já vão ser fechadas. O Santander já fez um processo mais agressivo. Hoje,
Nós temos, por exemplo, Santander aqui na região de Salvador tinha em torno de 33 agências, regiões próximas, tem 11 só. Então está caminhando até para diminuir mais ainda, e eles apostam mais em plataformas. Então, esses bancos, eles não informam. O caso do Itaú, Cabula e Brotas, eles informaram cerca de 20 dias que iam fechar depois. Fizemos manifestação em Brotas, fizemos no Cabula, fizemos no Imbuí também, que fechou, é outra agência populosa do Imbuí. Então, tivemos apoio da população. Aí é difícil a gente dizer quantas vão fechar. A gente sabe que está fechando. O Santander é um processo que a gente chama de bola da vez. É o que sai na frente. É o pole position. Ele fez um estrago, os outros bancos viu que deu certo e já estão seguindo o mesmo caminho. É difícil. Boa sorte, viu, Adão? Obrigado pela entrevista. Valeu, Casemiro. A gente espera muito. Isso aqui é de uma ajuda imensurável, porque a classe trabalhadora precisa ser ouvida. Sindicato dos Bancários da Bahia, a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe. A gente está sempre na luta, com manifestações, paralisações, dialogando com a população. E, nesse sentido, um programa como esse, de grande audiência, nos ajuda em muito. Eu parabenizo, a gente agradece essa oportunidade, poder contar com esse espaço aqui. Pode contar sempre. Obrigado. Conte comigo. Um abraço para você, Adelmo.